Pessoal, boa noite. A gente está entrando não ao vivo, né? Nosso vídeo vai ser passado para o YouTube depois, então você deve estar assistindo esse vídeo depois. A gente te recebe mais uma vez para o nosso estudo de quarta. Nosso estudo que está chegando ao fim. Nós estamos na décima segunda semana, já é uma caminhada bem construída aí ao longo desses meses. E hoje a gente vai falar sobre a verdadeira história da cruz. A gente vai trabalhar esse capítulo do livro do Tim Keller, que trata da verdadeira história da cruz. A gente já tem feito isso, então, como eu disse, há algumas semanas, e hoje a gente vai falar propriamente desse tema que é tão caro para o cristianismo, que é tão importante para o cristianismo, que é a história da cruz. Primeiramente, fazendo uma breve introdução, a gente tem essa frase de Mahatma Gandhi, que talvez traduza um pouco aquilo que as pessoas pensam a respeito do sacrifício de Jesus. Muitas pessoas têm dificuldade de entender esse sacrifício e dificuldade de entender a necessidade desse sacrifício, do sacrifício de Jesus na cruz. Mas olha só o que Gandhi vai dizer. Eu poderia aceitar Jesus como mártir, encarnação de sacrifício e mestre divino. Sua morte na cruz foi um magnífico exemplo para o mundo, mas meu coração jamais pôde aceitar que nisso houvesse alguma virtude misteriosa ou miraculosa. Vejam, ele vai dizer que ele não tem dificuldade de enxergar Jesus como mártir, encarnação de sacrifício e mestre divino. Mas o fato de Jesus ter morrido na cruz daquela forma, todo o sofrimento de Cristo para ele não parece ser nada magnífico. E, na verdade, isso exprime um pouco a sensação de que muitas pessoas têm. Como que Deus pode ser um Deus misericordioso, um Deus amoroso, se existe esse episódio marcante do seu filho, como dizem as escrituras, né? Do seu filho morrendo ali naquela cruz. Então a pergunta que fica é, por que Jesus tinha que morrer? Por que Deus não nos perdoou simplesmente? Por que Deus não simplesmente nos perdoou? Por que Cristo teve que morrer naquela cruz? Essa é a pergunta. E Tim Keller vai defender que essa pergunta é feita até mais do que a pergunta a respeito da própria existência de Deus. Talvez a existência de Deus, para alguns, não seja um problema tão difícil de ser solucionado. Alguns realmente acreditam que Deus exista. Mas quando chega nesse ponto, na cruz do Calvário, as pessoas se perguntam por que Jesus tinha que morrer? Por que Deus expurgou a sua ira na cruz do Calvário e derramou a sua ira sobre Jesus na cruz? Por que Deus não nos perdoou simplesmente? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A primeira razão é porque o perdão genuíno, ele é oneroso. O que significa, então, arcar com o ônus? O que quer dizer isso? Dando um exemplo econômico para a gente entender um pouco, eu conheço um amigo que se chama, eu não vou dar o nome dele, mas eu vou colocar nomes fictícios para a gente conseguir entender a história. O nome dele é fictício, então vai ser João. João, ele foi numa casa de um outro amigo meu, José, e ele estacionou seu carro ali na casa do José e deixou seu carro estacionado nessa visita que ele foi fazer à casa do José. Pois bem, José foi dar uma ré no seu carro e bateu na traseira do carro de João. Amassou a traseira toda do carro de João. João ficou chateado, né? Ficou um pouco entristecido com aquele acontecimento, mas perdoou José. Não teve grandes problemas, os dois não discutiram. E João foi para casa, José ficou em casa, né? Não teve nenhum problema entre os dois. Foi perdoado. Só que João teve que arcar com os custos de consertar aquele carro. Ele teve que pagar pelo conserto do carro. Então, além desse perdão, o perdão gerou um prejuízo econômico para ele. Ele sentiu no bolso o preço de se perdoar, vamos dizer assim. Mas e quando nós sofremos prejuízos que não podem ser mensurados ou precificados? Percebam, a maioria dos sofrimentos que nós temos, talvez a maioria, não possa ser precificado. Aquela mágoa que você tem com alguém que te chateou, que inventou alguma calúnia de você, te difamou, destruiu a sua honra, né? Ou alguma pessoa alguém te deixou triste, te deixou chateado, te deixou magoado. A gente não consegue
precificar isso. Vamos dizer assim, que é impossível colocar economia, colocar valores nesses prejuízos. E quais são, então, as duas opções que a gente tem quando isso acontece? A gente tem duas opções. A primeira delas é retribuir, é dar o troco, é pagar na mesma moeda. É provar para aquela pessoa que o que ela fez dói. E como que eu faço isso? Fazendo o mesmo que ela fez comigo, ou pior. É assim que eu provo. Eu vou retribuir me vingando dela. Percebam que essa opção, ela traz amargura, ela traz um pretenso contentamento com o retribuir e dar o troco para aquela pessoa que te ofendeu. Mas, no fim das contas, ela te torna uma pessoa cinza, amarga, e ela perpetua um ciclo de vinganças que não tem fim. Um ciclo de vinganças que não tem fim. Eu vi um filme na quarentena muito interessante sobre os missionários que deram início a Asos do Socorro, que é uma agência missionária, uma agência que prega o evangelho, é uma organização que prega o evangelho para ribeirinhos e indígenas, mas no filme eram com indígenas, né? E eles começaram essa missão, então, ali nessa tribo, e o que era marcado nessa tribo era que era um conflito que existia entre duas tribos. Eles eram muito violentos por conta desses conflitos, que durava anos, décadas. O conflito já existia há décadas. Os índios de uma tribo iam e cometiam um assassinato na outra tribo. A outra tribo ia e pagava esse assassinato. Então, perceba, um ciclo de violência sem fim. O interessante é que o filme acaba com a conversão de alguns daqueles índios da tribo e alguns deles até se tornam pastores. É bem interessante. Mas a gente tem outra opção, então. A gente tem a opção de arcar com o ônus e sofrer a dor de não devolver o prejuízo. Percebam, essa é uma escolha que gera dano para aquele que sofreu o prejuízo. Essa é uma escolha de que aquele que sofreu a dor, que sofreu a perda, ainda sofrerá mais de não poder pagar o que ele sofreu. O prejuízo é duplo. Alguns vão dizer que essa dor é parecida, algumas pessoas falam isso, né, que é uma dor parecida com a morte, a dor do perdão, porque eu sinto dor. No meu coração, o que eu queria era me vingar. No meu coração, o que eu queria era me vingar. E quando eu perdoo, então eu perco essa possibilidade. É uma dor. Eu tenho que lidar com ela, eu tenho que apaziguar o meu ser com ela, vamos dizer assim, né? Eu tenho que saber conviver com essa dor. Mas olha o que Tim Keller vai falar sobre isso, é bem interessante. Olha, ele diz, o perdão significa recusar-se a fazer os culpados pagarem pelo que fizeram. No entanto, refrear-se de atacar alguém, quando isso é o que mais desejamos, é pura agonia, é uma forma de sofrimento. Não apenas sofremos a perda original da felicidade, que é a própria dor, né? Da reputação ou de uma oportunidade, mas também abrimos mão do consolo de infligir o mesmo mal a quem nos prejudicou. Arcamos com a dívida, assumindo por completo o ônus em lugar de cobrá-lo do outro. Dói imensamente. Muita gente diria que é uma espécie de morte. Daí, isso que o Keller quis dizer com a questão da morte. E aí ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o perdão é dado antes de ser sentido. Muitas vezes nós vamos dar o perdão antes de nós sentirmos, nós vamos demorar a sentir o perdão de verdade, mas nós damos o perdão antes mesmo que a gente sinta. Talvez o processo seja muito longo, esse processo de morte, até que ele chegue à ressurreição, ele pode ser muito longo. Pode ser longos anos. Olha o caso de C.S. Lewis. O que aconteceu com C.S. Lewis? Quando ele se deparou com a realidade que ele ainda não tinha perdoado uma pessoa. Perdoado no sentido o perdão, ele já havia perdoado, né? Mas olha o que ele disse. Ele vai dizer, semana passada, durante as orações, eu descobri de repente, ou assim achei, que havia realmente perdoado alguém a quem vinha tentado perdoar ao longo de mais de 30 anos, tentando e orando para conseguir. Percebam, isso pode ser comum na vida de muitas pessoas, na vida de você que está me ouvindo.
a gente escolhe perdoar e arca com esse prejuízo. E pode demorar anos para a gente sentir esse perdão, mas é um processo. É um processo. Perceba, então, essas duas opções que a gente tem quando a gente sofre um prejuízo, né? E como que é, então, o perdão de Deus? A gente continua com a pergunta. Por que Deus teve de morrer? Por que Deus não simplesmente nos perdoa? Por que Ele teve de morrer? Nós percebemos que todo perdão, ele tem custos. Nós acabamos de ver isso. Eu não posso simplesmente perdoar. Perdoar significa arcar com os custos, significa sofrimento. E como a gente disse, significa morte. Perdoar significa arcar sozinho com a dívida do pecado. É isso mesmo. Você arca sozinho. Você arcou sofrendo e você arca perdoando. Na cruz, então, nós vemos Deus fazer exatamente isso, só que de uma maneira muito maior, né? Na cruz vemos Deus fazer claramente e em um nível cósmico o que todo ser humano precisa fazer para perdoar alguém, embora em uma escala infinitamente maior. É claro que nós não estamos comparando o tamanho do perdão de Deus na cruz, não é isso. Mas, de certo modo, até por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós podemos enxergar, talvez, que o perdão tem esse aspecto, o aspecto de ter que arcar com a culpa, arcar com os prejuízos, né? Arcar com o ônus. Realmente a culpa não é sua, mas você arca com o prejuízo, como se fosse culpado. Então, na cruz, nós vemos Deus fazer isso. Mas é interessante, voltando a Gandhi, que a cruz ela não é meramente um exemplo, um belo exemplo de amor sacrificial. Morrer à toa não é admirável. Não é admirável uma pessoa que morre, que simplesmente morre à toa, né? Pelo contrário, é errado se essa pessoa faz de maneira errônea, né? Se essa pessoa faz de maneira errada, é errado morrer. Talvez eu traga um exemplo para a gente elucidar isso, mas a cruz, ela não pode ser, o que Tim Keller está querendo dizer é isso, que ela não pode ser um exemplo belo de amor sacrificial se ela realmente não for verdadeira. Se esse amor realmente não for sacrificial, se esse sacrifício não for realmente necessário, a cruz não pode ser um bom exemplo. Não pode. E Gandhi estaria errado, né? Estaria errado em não crer na cruz e crer que Jesus era um belo exemplo. Isso não faz o menor sentido. Imagine você está com um amigo na beira de um lago, você está caminhando com esse amigo na beira de um lago, e seu amigo diz assim para você: olha, para eu provar que eu gosto de você, eu vou me jogar dentro desse lago. O que você acha disso? Seu amigo não sabe nadar, ele se afoga. Ele se afoga. Você vai achar que seu amigo gosta muito de você, você vai achar seu amigo um tanto quanto estúpido. É claro que a segunda opção é a mais correta, né? Seu amigo, pelo que parece, é bem estúpido de se jogar num lago, sendo que ele não sabe nadar, simplesmente para provar que gosta de você. Isso não prova que ele gosta de você, só prova que ele deve ter algum problema, né? Mas agora imagine, vocês dois estão caminhando na beira desse lago e você acidentalmente cai dentro do lago. E ele pula no lago para te salvar. Ele pula no lago para te salvar, te salva e no processo ele se afoga. Com certeza você vai achar que esse amigo realmente gosta de você, que ele se sacrificou para te salvar, ele realmente te ama. Então, percebam, se a cruz ela é meramente um exemplo, se o sacrifício é vão, se o sacrifício é vão, Cristo é um lunático. Cristo é um lunático. Ele não é aquele amigo que se jogou no lago para salvar o outro. Ele é aquele que se jogou sem precisar. Ele é um lunático. Mas nós sabemos que isso não é verdade, né? Cristo morreu por um motivo, não é vão. Bonhoeffer vai dizer assim, ó: o fardo de meu irmão que preciso carregar não é apenas o que se vê por fora, suas características e dons naturais, mas literalmente seu pecado.
E a única maneira de carregar esse pecado é perdoá-lo pelo poder da cruz de Cristo, do qual agora compartilho. Agora partilho. Perdão é o sofrimento semelhante ao de Cristo, e o cristão tem o dever de suportá-lo. Ele vai dizer isso no curso do discipulado, que perdão é o sofrimento semelhante ao de Cristo. E o cristão ele tem o dever de suportar esse sofrimento, de perdoar. Muito interessante essa citação de Dietrich Bonhoeffer. Então a gente passa para a segunda razão. A gente falou sobre a primeira razão, que é a questão do ônus, que perdoar implica em arcar com o ônus, né, com o prejuízo. E a segunda razão é que o amor verdadeiro é uma troca. O amor verdadeiro é uma troca pessoal. Por que não deixamos, a gente já ouviu, talvez você já tenha ouvido essa frase, por que nós não deixamos de lado a cruz e ficamos com Deus de amor? Por que nós não deixamos essa parte feia da história de Jesus Cristo sendo crucificado e, como Isaías 53 fala, esmagado na cruz? Deixamos de lado e ficamos com Deus de amor, com Deus que ama, com Deus que não pune. A verdade é que sem a cruz não há amor de Deus. Se a gente esvaziar a cruz, a gente fica sem o amor de Deus. Não existe Deus de amor sem a cruz do Calvário. Amar significa doar-se, é um sacrifício de transparência. É se entregar, é entregar a sua vida, é se sacrificar, é transparência. A gente vê isso muito bem, né, nas relações, não de todos, eu não sou capaz de dizer isso, ainda mais no Brasil, onde a gente percebe um abandono paterno muito grande. A estatística mostra, eu não sei de cor, de cabeça, mas eu sei que é absurdo o número de pais que abandonam seus filhos, né? Abortos paternos, a gente pode dizer assim. Mas a gente vê isso muito bem, esse exemplo, num pai com filho, numa mãe com filho. Né? Esse sacrifício de transparência, um amor de entrega. Você sabe que aquele filho não te oferece nada. Sabe que pode ser provável até que ele realmente vai dar as costas para você no futuro, né? E não queira saber de nada que você ensinou e tudo mais. Isso pode acontecer. Mas um amor sacrificial, um amor que não espera nada, né? É um amor de doar-se. Deus poderia ser um Deus de amor se não se envolvesse pessoalmente no sofrimento gerado pela mesma violência, opressão, luto, fraqueza e dor que vivenciamos? Poderia Deus, então, ser um Deus de amor se ele não se envolvesse com o nosso sofrimento? Essa é a pergunta. Poderia? Primeiro, ele não poderia. Ele não poderia ser Deus. E segundo, apenas uma grande religião universal afirma que ele se envolveu. A primeira resposta é que Deus não poderia ser Deus de amor se ele não se envolvesse com o sofrimento humano. E a segunda é que apenas uma religião, uma grande religião universal, afirma que ele se envolveu. Nenhuma outra religião fala do envolvimento de Deus com o sofrimento humano, como o cristianismo. E aí nós temos essa frase, nosso amigo, senhor John Stott, faleceu em 2011, está descansando na glória, no lugar de repouso até que encontraremos todos quando Jesus Cristo voltar. John Stott foi um grande teólogo e ele escreve assim: a essência do pecado está em nós, seres humanos, nos colocarmos... Gente, é muito preciosa essa frase. Essa frase é muito interessante, muito. A essência do pecado está em nós, seres humanos, nos colocarmos no lugar de Deus, ao passo que a essência da salvação está em Deus se colocar em nosso lugar. Nós nos colocamos onde só Deus merece estar. Deus se coloca onde merecemos estar. Mais uma vez, nós nos colocamos onde só Deus merece estar. Deus se coloca onde merecemos estar. Preciosa essa citação. Ele vai dizer uma verdade que é muito interessante, gente. Nós nos colocamos onde só Deus merece estar. É isso que é a idolatria.
O pecado entrou no mundo porque o homem quis estar no lugar, se colocou no lugar de Deus, não é mesmo? Mas Deus se coloca onde nós merecíamos e paga pelos nossos pecados. E essa é a grande inversão. Essa é a grande inversão. Eu jamais conseguiria crer em Deus se não fosse a cruz. No mundo real da dor, como alguém poderia cultuar um Deus imune a ela? Como alguém poderia cultuar um Deus que é imune à dor? A cruz do Calvário nos mostra o amor de Deus. A grande inversão é essa: Cristo pagando pelos nossos pecados. Os profetas anunciaram que Deus destronava os poderosos e exaltava os humildes. No Antigo Testamento a gente vê isso várias vezes em Salmos, mas a gente nunca poderia imaginar que o próprio Deus encarnaria, se tornaria homem e morreria na cruz do Calvário para exaltar os humildes de espírito. Percebam, essa é a obra, essa é a grande inversão. É Deus tomando para si, saindo do seu trono de majestade e glória e morrendo por nós. Essa é a grande inversão. Pagando o preço, pagando o ônus, pagando pela ofensa que cometemos contra Ele e ainda sofrendo o prejuízo do perdão na cruz do Calvário. Todo amor envolve troca. Essa é a grande inversão. O reino de Deus dominando sobre o reino desse mundo. Essa é a obra da redenção. Jesus, ele se torna poderoso sendo fraco, não é mesmo? Ele se torna grande servindo. Ele se torna grande servindo, sendo fraco. Ele se torna rico abrindo mão de tudo, não é mesmo? Jesus, ele coloca de cabeça para baixo os valores desse mundo. De cabeça para baixo os valores desse mundo. E o reino de Deus domina sobre o reino desse mundo na cruz do Calvário. N.T. Wright vai dizer assim, um teólogo também ainda vivo, contemporâneo de Tim Keller. Ele diz assim, o verdadeiro, acho que ele é 2 anos mais velho que o Tim Keller apenas. O verdadeiro inimigo, afinal, não era Roma, mas os poderes do mal presentes na arrogância e violência humana. Não era Roma. O problema nunca foi Roma. O problema nunca foram os impérios que dominaram o povo de Deus. Nunca foram. O problema eram os poderes do mal presentes na arrogância e violência humana. Na cruz, o reino de Deus triunfou sobre os reinos deste mundo, recusando-se a participar de suas espirais de violência, sabe? Aquelas repetidas espirais de violência sendo repetida e repetida e repetida, troco atrás de troco. Na cruz, Jesus amou seus inimigos, ofereceu a outra face e andou a segunda milha. Jesus viveu aquilo que ele pregou de maneira integral. Ele era a encarnação da palavra, né, afinal de contas. Então, a história da cruz nos remete... tem 2 filmes interessantes a respeito disso, né? O primeiro é o Angels with Their Faces. Talvez o Jim vai saber falar melhor que eu isso aí. Mas esse filme trata de um criminoso, que era muito conhecido, muito famoso e muito adorado pelos jovens delinquentes de uma região, e ele foi condenado à morte. Só que um amigo dele era padre e trabalhava com jovens, um amigo de infância dele. Então, como ele tinha muitos fãs, os fãs o viam como um herói, os delinquentes, né? Esse vilão, esse bandido é o nosso herói. Então, esse padre vai tentar convencê-lo de alguma forma, abrir mão da sua honra antes de morrer, pedindo perdão, dizendo que ele não é tão bandido assim, abrir mão da sua honra para que então esses jovens que eram fãs dele, esses jovens não sigam o exemplo dele. O padre faz esse pedido para ele.
E é interessante que ao fim do filme ele discute, ele braveja, né? Ele não quer abrir mão da única coisa que ele tem antes de morrer, que é essa honra, né? Essa fama não tão boa assim, mas ele no fim das contas ele abre mão. Ele faz, vamos dizer assim, né, entre aspas, a grande troca, algo semelhante à grande troca. Ele se doa em prol da vida desses meninos e do exemplo para esses meninos. Percebam que são analogias, viu, gente? A gente também tem aquele filme bem famoso, esse eu acho que a maioria de nós já viu, que é O Resgate do Soldado Ryan, o título em português, né? Conta a história de soldados que foram resgatar um outro soldado na Segunda Guerra que estava preso, e eles fazem toda uma operação para resgatar esse soldado, só que aqueles que foram resgatá-lo, todos morreram. Quem ficou vivo foi apenas o Ryan, que foi o alvo dessa operação. É muito interessante esse filme porque eles se doam para salvar esse homem, né? E no fim das contas eles conseguem salvar esse homem num ato de entrega. O evangelho é maior do que esses romances, né? Do que qualquer um desses romances. E a gente fica emocionado com esses filmes, esses títulos, e quando a gente vê pessoas abrindo mão, se entregando em prol do outro de maneira integral, né? De maneira sem visar algo ali, alguma vantagem, a gente fica realmente tocado. Mas se o evangelho é maior do que tudo isso. A entrega da cruz, a entrega de Cristo na cruz é muito maior do que todas essas histórias. O fato de Cristo ter se entregado por nós, morrendo em nosso lugar, nos surpreende tanto quanto esses títulos. Nos surpreende tanto quanto esses títulos. Ao final do Resgate do Soldado Ryan, ele está no túmulo daqueles soldados que morreram para salvar a sua vida, e ele pergunta para sua esposa: eu sou digno? Valeu a pena eles terem morrido por mim? E ela diz que sim, você é digno. Valeu a pena. Mas percebam, conosco não tem nada disso. Não tem nada disso. Nós não éramos dignos. Nós não éramos dignos. Cristo nos amou. Né? Cristo se sacrificou por nós, para todo aquele que nele crê tenha vida, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não olhou a nossa dignidade quando se entregou por nós. E a história da cruz é muito maior do que essas histórias narradas. Né? E o ato de entrega de Cristo na cruz é muito maior do que todas essas histórias juntas. E nos surpreende, é um amor surpreendente. Tim Keller vai dizer: o fato de que Jesus tinha de morrer por mim me fez humilde e me libertou do orgulho. O fato de Jesus ter se alegrado em morrer por mim me tranquilizou e me libertou do medo. Me libertou do orgulho e me libertou do medo. O medo da condenação. Me libertou do orgulho de achar que eu sou alguma coisa, de que eu mereço algo. Na verdade, o que eu mereço é condenação. Mas ele me liberta do meu orgulho e me coloca em um local de humildade, aos pés da cruz. Vamos orar? Queria fazer essa oração com você nesse momento. Nesse momento, se você está assistindo esse vídeo nosso aí no YouTube, para você que está no Zoom, vamos fazer essa oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Te agradecemos porque o Senhor pagou com seu Filho naquela cruz. O próprio Cristo, Deus vivo, encarnado entre nós, o Verbo que se fez carne, luz do mundo, aquele que proclamou as verdades preciosas para a nossa vida e que se entregou, morreu na cruz, mas que maravilhosamente ressuscitou. A morte não pôde prendê-lo, ele venceu a morte e o sacrifício foi aceito. O preço foi pago. Não há do que mais temermos, Deus. Nos ajude, Pai, a vivermos a realidade da cruz em gratidão ao Senhor.
Pai, se porventura alguém que assiste esse nosso estudo ainda não se prostrou diante de Ti, não dobrou os joelhos diante do Senhor, que o Senhor possa se revelar a essa pessoa de maneira salvífica, que essa pessoa possa ver em Cristo Jesus um caminho de graça, não de condenação, um caminho de graça. Que ela possa enxergar que pelas mãos dela, que essa pessoa possa enxergar que ela não faz nada, absolutamente nada. Mas que pela graça do Senhor, nós podemos nos achegar a Ti, Pai, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esses estudos que estão já chegando ao fim, mas que têm nos edificado. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.